Vamos lá, meus amigos, vamos continuar aqui dentro dos nossos estudos, né, da criminologia. Agora sim, nós vamos trabalhar outro ponto muito cobrado em concurso público, que é essa parte histórica, né? A parte histórica e as divisões, né? Aqui a gente começa também a estudar as principais escolas criminológicas, né? A gente começa a entender aqui o que é período pré-científico, o que é período antigo, né? Mas cuidado, por quê? Período antigo cai em prova? Cai, mas não é muito comum não, tá, pessoal? Você saber ali, quando a gente fala de antiguidade grega, antiguidade, né, grego-pagã, antiguidade remota, essa parte cai. Mas às vezes nem cai. Mas quando cai é uma questão ou outra e a questão é bem tranquila, dá para matar. Mas isso não exime vocês de estudarem essa parte histórica. O conteúdo pesado nas provas começa justamente no período pré-científico, ali falando das pseudociências, principalmente quando começa a falar da escola clássica lá de César e Bonesana, né, falando dos grandes percursores do período clássico, né, ou seja, da escola, da criminologia clássica, período clássico, né, escola clássica, né, retribucionista, né, conhecida como retribucionista, é justamente no período pré-científico, a gente está falando de século XVIII. Então, nesse período que começa realmente ali as bancas explorarem bem ali Francisco Carrara, Feuerbach, né, os grandes percursores dessas escolas. A gente vai ver, além da escola clássica e da positiva, vamos trabalhar aqui também outras escolas. Então, vamos aqui na tela, vamos avançando aqui nessa parte da matéria aqui de vocês. Aqui deixo novamente aí meu Instagram e lá nosso canal no YouTube com várias videoaulas lá. Então vamos lá, pessoal. Criminologia, histórico e divisões. Então quando a gente fala, primeiro aqui eu vou fazer um quadro aqui para vocês, né, que é importante. Eu já até falei sobre isso em outro bloco, tá? Falamos lá das pseudociências, da escola clássica, período pré-científico. Aí avançamos no período científico, falando justamente ali do positivismo antropológico, né, de César Lombroso, positivismo jurídico de Rafael Garofalo e o positivismo sociológico de Enrico Ferri. Aí sim, depois nós entraremos na criminologia moderna. Aí vamos falar sobre as teorias conflituais, tá? Teorias do conflito e teorias consensuais, que é teorias de consenso. Teorias consensuais de cunho, né? É uma teoria conservadora, né? É de cunho aí. Ela não é de cunho argumentativo, tá? Mas, por outro lado, nós temos uma teoria conflitual, ou seja, teorias do conflituais, que são de cunho argumentativo e são teorias progressistas, né? Essas aqui, as conservadoras são o quê? Funcionalistas. Então, são teorias que estão ligadas mais à parte conservadora e aqui vocês vão entender melhor quando a gente aprofundar lá em macrosociologia. Agora, já adianto para vocês e vou falar mais uma vez aqui, né? Quando a gente fala de criminologia moderna, esquece fatores patológicos, fatores ligados ao criminosos natos, isso não tem visão, ou seja, não há essa visão dentro da criminologia moderna. Aí, para você entender isso aqui melhor, vamos aqui na tela, vou abrindo aqui uma página em branco, olha só, tudo que eu falei aqui para vocês entenderem. Ó, nós temos lá o modelo, né? Quais são os modelos? Vou mudar aqui até a cor da caneta. Ó, modelo, que são os modelos teóricos. Então, quando eu falo em modelo, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que eu tenho as chamadas pseudociências, tá? Pseudociências. Temos que lembrar que eu tenho, além das pseudociências, eu tenho o período clássico, ou a criminologia clássica. Tenho lá também a criminologia positivista, e aqui eu vou colocar em parênteses, positiva, né? Vou botar positiva, criminologia positiva, e aqui eu coloco em parênteses o que eu chamo de criminologia tradicional. Então, se você vê na sua prova criminologia tradicional, você tem que lembrar que a gente está falando o quê, pessoal? Do positivismo, né? Do positivismo. Então, você tem aqui o positivismo. Aí, depois, vem a criminologia moderna. Criminologia moderna aqui. Então, você aqui, o que nós estamos fazendo? Eu estou passando para vocês, né, a estrutura da matéria para você entender. Aí aqui eu tenho as principais teorias, né, de cada modelo desse. Então, está aqui, né, as teorias, tá? As teorias, está aqui mostrando aqui para vocês, tá? As teorias. E quando eu falo de, por exemplo, pseudociências, eu tenho primeiro lá a demonologia, tenho a frenologia,
criminologia e a fisionomia, né? Tem a fisionomia. Aqui, quando eu falo em criminologia clássica, o que eu tenho aqui, pessoal? Quando eu falo em criminologia clássica, eu tenho destacar para vocês a escola clássica, né? Escola clássica. Escola clássica. Se eu tenho a criminologia positiva, ou se eu falo em criminologia tradicional, eu tenho a escola positiva. E aqui, tá? Positiva. E aqui, logo, eu tenho o quê? Eu tenho a macrosociologia. Que são as chamadas teorias sociológicas, né? Teorias sociológicas. Então, aqui eu tenho a macrosociologia, tá? Macrosociologia. Aí, o que você vai lembrar na prova? Ó, só cuidado que aqui você tem, de um lado, teoria do consenso e a teoria do conflito, do outro lado. E a gente vai estudar isso aí à parte. Mas vamos lá, para a gente fechar essa parte aqui, é importante a gente falar sobre o período, né? Ó, período, né? O período, que é justamente a parte histórica. A parte histórica. Então, quando eu falo da parte histórica, eu estou falando o que aqui, pessoal? De um período que? Do período pré-científico, né? Ó, período mas antes disso vem o período antigo? Antes disso vem o período antigo, é claro, a gente vai estudar aqui, mas eu estou trazendo a parte mais importante que as bancas cobrem. Mas antes disso vem o período antigo. Mas eu tenho o período pré-científico, além do período pré-científico aqui nas pseudociências, aqui também eu vou ter o período pré-científico. E aqui eu vou ter o período científico, tá? Bem como também aqui o período científico. Então, olha só, por incrível que pareça, se você tem, né, escreve aí depois, né, isso aqui vai para a área lá do aluno também, se você tem na sua cabeça essa divisão, sabendo que antes do período pré-científico tem o quê? O período antigo, né? Período Idade Média, período antigo, antiguidade grega ou pagã, antiguidade remota. A gente vai falar lá de Hipócrates, Aristóteles, né? Vamos falar também de São Tomás de Aquino. Então, toda essa galera vem do período de estudos antigos, né? Que já tinham certas expressões, certas visões criminológicas naquele período. Então, mas é claro, totalmente desprovido de qualquer estudo científico aprofundado, tá, pessoal? Mas só, né, livros, né, informações que não são concretas, né? Não são assim, são fatos, né? Passagem, por exemplo, não existiam leis, né? Naquela época trabalhavam com tabus, né? Éditos, né? Éditos específicos. Aqui na pseudociência também, né? Quando você fala, por exemplo, de fisionomia, aqui, né? Você tem lá, vamos falar um pouquinho delas aqui, ó. Pseudociência, demonologia, tá ligada à questão lá dos 7 milhões de demônios, né? Espalhados pelo mundo, né? Aqui no Brasil deve estar os 6 milhões e 999 devem estar aqui no Brasil, né? Brincadeiras à parte, mas esses 7 milhões estavam realmente no mundo, espalhados mundos, né? Que seriam as pessoas que realmente faziam mal, que são os psicopatas, né? Os criminosos mais cruéis, enfim, estariam ligados à questão da demonologia. Totalmente desprovida também de estudos concretos, tá? Quando a gente fala de pseudociências. Se aqui já é assim, né? No período pré-científico, imagina nos estudos antigos, né? Aí isso começa a ter mais algo concreto, mais ligado à realidade, aos fatos que acontecem na realidade. Isso já começa lá no período da escola clássica, tendo maior força no período científico. Então, isso não é coisa muito antiga. Se você for falar ali de 1876, por exemplo, um grande trabalho feito lá por César Lombroso, né? Enfim, mas já tinha antes, né, no período clássico, 1764, publicação da obra lá dos Delitos e das Penas, de Cesare Bonezano, Marquês de Beccaria. A gente vai falar da escola clássica, escola positiva, escola de Lio, da terceira escola italiana, vamos falar de todas elas aqui. Mas vamos lá, pessoal. Então, aqui temos a demonologia, temos aqui a frenologia é o estudo da mente, tá? Ligado ao estudo da mente, e a fisionomia, e aqui sim surge aquele famoso Édito de Valério, que vocês já devem ter visto isso aí várias vezes, aí quem estuda comigo, né? Que já caiu em prova também. Então, na dúvida, né? O crime está ligado à pessoa mais feia, né?
Então, na dúvida entre A e B, quem foi que matou? A ou B? Ninguém sabe. E aí? Né? E aí, o que acontece? Autoria colateral? Não, aqui não existia autoria colateral. Aqui era o seguinte, ó, entre A e B, você tinha justamente aí aplicada, a pena seria aplicada àquele que era considerado aí o mais feio pelo Edito de Valério. Então, os tabus, né, naquela época antiga, né, surgiram lá os tabus, que eram como se fossem normas, né, códigos, né, de condutas criados, né, dentro de grupos para a proteção do próprio grupo. Isso veio na época, né, no período antigo, já nesse período da fisionomia, né, no período dentro do período que nós chamamos de pré-científico, aí já surgiam os famosos éditos, né, eram vários éditos, eram várias regras, normas que eram impostas naquele período lá. Então, aí depois vemos aqui a freia científica, então entendam pelo menos a estrutura para depois vocês começarem a estudar e aprofundarem aqui. Vamos lá então? Vamos avançando então aqui. Agora sim a gente começa a trabalhar mais um pouco essa parte do período antigo. Então você tem lá, ó, período antigo. Então este período pode subdividir-se em antiguidade remota, antiguidade grega, né, que é justamente lá de Hipócrates, Platão, Aristóteles, e Idade Média, onde vem ali teólogos e sacerdotes, especialmente São Tomás de Aquino. Avançando aqui, antiguidade remota. Então, antiguidade remota não se encontra, olha aqui, ó, nada de concreto, tá? Não se encontra nada de concreto. Cuidado que as bancas vão tentar dizer que os estudos concretos, estudos, né, partiam desde o período antigo, pessoal. Errado. Sobre criminologia, nem entre hindus, sírios, fenícios, hebreus, entre outros, né, somente existem algumas normas como os tabu, olha aí que eu acabei de falar para vocês, que deviam ser aplicados para a segurança do grupo, né, envolvido lá das pessoas, né, pequenas vilas, pequenas comunidades que, na verdade, para a proteção deles aqui. Avançando aqui, ó, aí temos lá marcado, né, por Confúcio, 551 a 478 a.C., com a reflexão. Tem cuidado de evitar os crimes para depois não ver-te obrigado a castigá-los, né? Demonstra o conhecimento da pena como gravame a uma maração, o que, induvidosamente, no mínimo, implica no entendimento de algo que, bem mais tarde, viria a ser preocupação da criminologia. Seguindo aqui, nós temos aí agora a antiguidade grega ou pagã. Protágoras, né, vem lá em 485 a 415, sustentou o caráter preventivo da pena, falando no seu aspecto de servir de exemplo e não de expiação ou castigo, tá? Depois, Sócrates, 470 a 399, né? Antes de Cristo, pregador e grande oráculo grego, possivelmente o homem mais importante que o mundo já conheceu, mercê de sua sabedoria e humildade. Hipócrates está considerado lá o pai da medicina, não da medicina legal, tá, pessoal? Isso já veio, medicina legal veio muito depois, lá por Ambrósio Paré, né? Muito depois, 1000 ali, né? E 575, mais ou menos. Então, não tem nada a ver. Aqui é Hipócrates, né, conhecido como pai da medicina. Em sua obra Aforismo, emitiu o conceito irretorquivelmente criminológico ao dizer que todo vício é fruto da loucura, afirmando, pois, que todo crime é fruto da loucura. Depois tem Platão, 427 a 347 antes de Cristo, ao afirmar que o ouro do homem sempre foi motivo de seus males. Na obra A República, também emitiu conceito criminológico. Então, são só estudos aí que as bancas podem cobrar, e aqui eu estou trazendo as palavrinhas-chave. Acredito que vocês não precisam mais do que isso, tá? Mais do que isso para a prova de vocês. Depois, sim, quando entrarmos nas principais escolas, aí vocês vão precisar, pelo menos as que nós vamos bater aqui, além das que estão aí no PDF, que vocês têm que ler. Nossos materiais que estão bem completos, tá, pessoal? O material está bem completo aí para vocês. Idade Média inicia-se com a queda do Império Romano. Isso aqui já caiu uma vez, né? Em 476 d.C., quando os denominados povos bárbaros o conquistaram até a tomada de Constantinopla, capital do Império Romano, do Oriente, pelos turcos em 1453, durante, portanto, 9 séculos. Nesta época, os escolásticos, né, e os
doutores, né, da igreja, né, chamados doutores da igreja, não se preocupavam com o problema da criminalidade até o surgimento de São Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Viveu pouco, né, São Tomás de Aquino, né? Vê aí, ó, 1225, né, 1274. Aquele que viria a ser o grande criador da chamada justiça distributiva, e foi isso que a banca perguntou, né? E estava ligado a quem? A São Tomás de Aquino. E que na Suma contra Gentiles, né, na Suma, tá, contra Gentiles, afirmava que a pobreza geralmente é uma incentivadora do roubo, e na Suma Teológica defendeu o chamado furto famélico, que nos dias atuais, na legislação penal brasileira, é consagrada como estado de necessidade, né, uma das 4 excludentes aí de crime, ligado, né, pessoal, a questão aí dos princípios, dependendo, né, podendo aplicar o princípio da insignificância. Seguindo aqui, pessoal, agora sim, tá? A gente começa a falar aqui do período pré-científico, mas ainda não vamos entrar aqui na escola clássica. Período pré-científico aqui. O período pré-científico foi marcado por uma abordagem acidental e superficial do delito em sua origem. O pensamento criminológico encontrava abordagem em 2 fontes. A de caráter filosófico, ideológico, político, né? Utópicos, ilustrados, clássicos e reformistas, e as de natureza empírica, né? Fisiologia, frenologia, psiquiatria, então, ligado a essa parte mais, né, de natureza empírica. Argumenta-se que a etapa pré-científica da criminologia ganha destaque com os postulados da escola clássica, muito embora antes já houvesse estudos acerca da criminalidade. Então, o período pré-científico, na etapa pré-científica, havia 2 enfoques muito nítidos, né? De um lado, os clássicos, né, influenciado pelo iluminismo, isso já caiu, qual foi a influência dos classistas, né, o próprio iluminismo, com os seus métodos dedutivos. Olha aqui, pessoal, né, até abisquei aqui, vou apagar, ó. Olha aqui que eu falei para vocês, ó, com a influência do iluminismo, com seus métodos dedutivos e lógico-formais, e de outro lado, os empíricos, né, que investigavam lá a gênese delitiva por meio de técnicas fracionadas, tais como aí as empregadas pelos fisionomistas, antropólogos, biólogos, entre outros, os quais substituíram a lógica formal e a dedução pelo método dedutivo experimental, que só vem onde? No período científico, só vem onde? Pelos positivistas, que vem já, que a gente vai começar a falar. Por isso que na sua cabeça tem que ter isso aqui, ó. Tá brigando, professor? Não, só estou falando. Por isso que isso aqui tem que estar na sua mente, que é justamente a estrutura do que você está estudando. Onde nós estamos, professor? Nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui, tá? Então, você tem que saber isso aí, essa estrutura, para você não se perder na prova. Que a banca vai misturar, ela vai misturar as informações e você não vai errar. Então, dentro do período pré-científico, falei para vocês das pseudociências, está aqui, ó, esse período abrange também as pseudociências, que são, olha, ó, totalmente desprovidas de qualquer cunho científico. Buscavam explicar o fenômeno criminológico por meio de crenças religiosas ou por meio de diversas deduções baseadas na aparência física, malformações do crânio, né, e desenvolvimento insuficiente da mente. Não é à toa, né? Frenologia, estudo da mente, né? Demonologia, pessoal, né? A questão lá dos 7 milhões de demônios espalhados, e fisionomia, lembra lá da questão da aparência, né? Das malformações, a questão lá do Édito de Valério, é isso que você tem que levar para a sua prova. Período pré-científico, olha aqui, ó, falando um pouquinho de cada uma delas aqui, ó. Vamos lá. Frenologia, com a origem grega, significa o estudo da mente. Foi desenvolvida pelo suíço Joseph Lavater, né, e posteriormente difundida pelo especialista em anatomia, também suíço, Johann Gall. Então, Johann Gall está aqui. Aí temos lá a demonologia, ó, pseudociência dedicada ao estudo dos demônios de uma forma nunca revelada. Os adeptos da demonologia chegaram a concluir que pela existência de 7 milhões de demônios espalhados pelo mundo que estariam influenciando as pessoas a praticarem crimes. Fisionomia, tá? Fisionomia, essa pseudociência associa a aparência do criminoso como determinante para a explicação do fenômeno criminal. A ideia é a aparência física revelaria conexão entre o físico e o psíquico, entre o externo e o interno. Quando mais feio o indivíduo, mais seria a propensão
a criminalidade, né? Por isso que isso aí já deixou, né, pessoal, as pessoas muito, né, encabuladas, né? Às vezes a pessoa vê uma pessoa assim estranha, né? Já atravessa, tá vindo na frente dela, vem na mesma calçada, né? Eu já vi isso acontecer. Então a pessoa vai pela imagem, né? Mas às vezes aquele dali é mais inocente do que aquele que você atravessou, que está lá com o cabelo penteadinho com a avó, gelzinho, partidinho no meio, né, de terninho. Aquele cara lá às vezes é um bandidão. E você não, pô, vou atravessar a rua que aquele cara que está vindo lá é estranho. Então olha aí, ó, né? Deixou aí, né? O legado aí, os fisionomistas, de uma certa forma, acabou deixando um certo legado. Mas estou brincando com vocês aqui. Mas vamos lá. Então, ó, neste período destaca a escola positiva, tá? Período científico agora, a gente está falando do período científico, ainda não estou estudando cada escola dessa, estamos aí, né, somente fazendo análise dos períodos. Então, neste período destaca-se a escola positiva, que em síntese passa a enxergar o criminoso como, né, principal merecedor de estudos. Aqui sim entra a questão biológica, a questão, né, patológica, né? Porque ó, biológicos, psicológicos e sociológicos, afastando a ideia de análise do crime por considerá-lo mera abstração jurídica. Cabe lembrar que os classistas consideravam a criminologia como estudo do crime, já os positivistas consideraram crime e o criminoso. E aqui uma questão de prova para vocês. Por quê? Porque muitas bancas mencionam que no positivismo deixou de estudar o crime. Não, nem isso não, tá? Então, olha só, os objetos de estudos começaram com o crime, né, lá pelos classistas, depois passaram pelos positivistas o crime e o criminoso, mas é claro que deram uma maior importância ao criminoso, né, isso foi fato, mas não deixaram, né, de estudar o crime, tá bom? Mas deram uma maior importância, tanto é que daqui do positivismo antropológico, sociológico e jurídico é que temos aquelas classificações dos criminosos aí, ok? Seguindo aqui, surgimento da criminologia no Brasil, tá? Mas antes disso, tá, pessoal? A gente vai fechar aqui, a gente vai começar a trabalhar aqui as escolas e como, só para a gente não quebrar aqui o raciocínio, a gente vai fechar esse bloco e no próximo bloco eu vou começar justamente aqui do surgimento da criminologia no Brasil. Aí daqui a gente começa a varrer todas as principais escolas criminológicas, é claro, né? Aí no PDF colocamos muitas escolas, muitos estudos, né? Não deixem de ler, né? Essas aqui são as principais, né? É o que nós acreditamos que vão cair aí na prova de vocês, mas não deixe de dar uma lida lá no PDF de vocês, porque está muito bacana, a leitura está suave, está bem legal, então não deixe de ler. Então, fechando esse bloco e já começaremos aí o próximo bloco. Vamos lá!